Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Nós estamos muito felizes de poder estar tendo esse tempo juntos, apesar de estarmos fisicamente separados. Eu gosto sempre de dizer, como eu falei na semana passada, que a Igreja de Cristo transcende essas barreiras físicas que a gente tem e nesse momento estão sendo impostas por conta dessa pandemia. Não há nada melhor do que saber que, mesmo cada um no seu próprio lar, você tem irmãos que estão ao mesmo tempo junto com você, adorando e glorificando ao mesmo Deus. Por isso, que nesse momento você possa se concentrar, se livrar das distrações, para que você aproveite esse momento, para entregar o seu louvor a Deus, para entregar o seu coração a Deus. E dessa forma se conectar com Ele, se lembrar das maravilhas que Ele tem feito, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós temos passado. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Jesus Cristo. E se você ama a Jesus Cristo, por mais que a situação não esteja favorável aos nossos olhos, ela com certeza está produzindo em nós perseverança, está fortalecendo a nossa fé, está nos fazendo depender cada vez mais de Jesus e de Deus. Que isso possa alegrar o seu coração, que você possa sempre caminhar com Ele, caminhar com Cristo e estar preparado para qualquer batalha que você for enfrentar, sabendo que Ele é a nossa força, é Ele que nos move, é Ele que nos protege. Então, nós continuamos nesse formato de live, mas na esperança de que um dia isso vai passar e poderemos nos encontrar novamente, estarmos juntos, celebrando a Cristo e tendo uma comunhão juntos uns com os outros. Nesse momento também, se você é membro da Revive, nós gostamos de lembrar que estamos recebendo as ofertas por meio de transferência bancária. Os nossos dados estão disponíveis. Se você precisar também, pode procurar alguém da nossa igreja que passe esse dado para você também. A adoração que a gente vai fazer, ela tem que ser uma continuação do que a gente tem feito durante a semana, seja através das ofertas, seja através do louvor, seja através da oração, da atenção à mensagem que iremos ouvir. Então, vamos fazer uma oração para começar esse momento e que você leve isso para o restante da semana. Continue em plena adoração a Deus, continue em plena comunhão com Deus. Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado, Deus, por permitir mais uma vez que nós estivéssemos aqui. Deus, com tudo isso que vem acontecendo, todas essas dificuldades, essas crises que temos passado, crise no nosso sistema de saúde, crise na nossa política, crise moral do nosso país, Deus, que nós possamos lembrar, Deus, que o Senhor está acima de tudo isso, que nada saiu do seu controle, nem mesmo o fio de cabelo que caiu na nossa casa essa semana não caiu sem a sua permissão, Deus. E se o Senhor se atenta tanto a esses detalhes, quanto mais a nossa vida, a tudo que tem acontecido na humanidade, nós sabemos que o Senhor não nos desamparou, não nos esqueceu, Deus. O Senhor nos colocou Jesus Cristo habitando em nosso coração, para nos trazer consolo, nos trazer esperança, colocar no nosso coração aquela vontade pela eternidade, aquele senso de eternidade, que sabemos que tudo que está acontecendo aqui é passageiro. Nós somos apenas peregrinos nesse mundo. E quando olhamos, Deus, para tudo isso, com essa perspectiva de que estamos aqui de passagem, nós podemos passar por qualquer
situação com alegria do coração, podendo influenciar os outros a te conhecerem e te adorarem também. Que agora a gente possa fazer isso, Deus. Colocar nosso coração em Ti, descansar no Senhor e levar esse descanso para as outras pessoas. Abençoe esse momento que iremos louvar o Senhor e ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então, que até que Jesus venha, nós vamos proclamar a vontade dEle, proclamar o descanso que Ele veio trazer a nós. Amém? Graça me alcançou, pra Ti quero
melhor e muito maior do que nós podemos compreender. Vamos cantar que Ele é a cura. Ele é a cura para o nosso coração conturbado. Ele é a cura para qualquer pandemia que possa estar acontecendo. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível. Por mais difícil que pareça, Deus pode tudo. Isso tem que acalmar o nosso coração. Nós estamos sendo todos os dias bombardeados de notícias. Notícias que vêm muitas vezes tirar a nossa esperança. Aumento de caso. Problemas na economia, problemas na política, às vezes uma notícia sua particular e vem dizer que mais um cliente não vai mais comprar com você, ou que um familiar foi levado ao hospital com suspeita de Covid, ou que algum familiar que já estava no hospital faleceu. Nós estamos sendo bombardeados de notícias o tempo todo. E muitas vezes essas notícias vêm tirar a nossa esperança. Mas, queridos, eu queria que a gente pudesse orar nesse momento. Para que em nenhum momento a paz de Deus, que excede todo entendimento, que habita no nosso coração por meio de Jesus Cristo, venha a ser abalada. Que em todos os momentos, independente da notícia que venha, nós possamos olhar para Cristo e confiar
Saber que Ele é a razão, Ele é a solução, Ele é tudo. Nós não precisamos de mais nada. Tudo que nós possamos fazer, nós fazemos nele. Porque Ele é tudo e está em todos. Queridos, não deixe que essa verdade venha ser abalada no seu coração. Que Jesus Cristo seja o centro da sua vida. Que você não se esqueça de que você faz parte de um plano muito maior. Um plano de Deus para essa humanidade, para mostrar a glória dele, para mostrar que nós não estamos no controle da nossa própria vida, mas Ele está. E bem-aventurados aqueles que colocam a sua vida nas mãos dele, que confiam, que descansam. Nós passaremos por muitas provações, mas em Cristo a nossa provação produz fé, produz perseverança e nos coloca como pessoas aprovadas diante de Deus. Vamos orar então nesse momento. Coloque o seu pedido diante de Deus. Ele não é surdo que não possa ouvir. Ele escuta o seu clamor, Ele escuta o seu pedido. E coloque o seu coração nas mãos dele, para que, independente da resposta desse seu pedido, você esteja descansado nele, com a sua alma em paz. Uma paz que só Ele pode trazer. Senhor Jesus, nesse momento que estamos passando, Deus, eu quero colocar em suas mãos a vida de cada um aqui, a vida de cada um que está nos assistindo, a vida de cada parente que possa estar no hospital com suspeita, passando por dificuldades financeiras. Porque a pessoa está nos assistindo, Deus, ou amigo dessas pessoas, conhecidos que estejam passando por dificuldades, Senhor. A vida de cada uma dessas pessoas está nas suas mãos. Deus, a vida da humanidade está nas suas mãos. E nada é impossível para o Senhor, Deus. Nós sabemos que o Senhor pode acabar com essa pandemia, Deus. E por isso nós pedimos, Senhor, acabe, Deus, com essa pandemia. Traga, Senhor, a cura. Traga a restauração política. Traga a restauração moral dessa nação, Deus, da humanidade. Venha se mostrar, Deus, como o dono de tudo, como a solução para tudo. Venha se mostrar, Deus, como glorioso, como aquele que controla, aquele que cuida, aquele que está conosco, Deus. Mostra a sua glória nessa situação, Deus. Nós sabemos que o Senhor pode curar a cada um que está passando por dificuldades físicas, financeiras, espirituais, Deus. Então, se mostre presente neste momento, Deus, na vida de cada um, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. Venha trazer a paz e o consolo que nós precisamos, ó Deus. Nada é impossível para o Senhor, Pai. E que o nosso coração esteja sempre satisfeito em Ti, Deus, porque aquilo que nós mais precisávamos, o Senhor nos deu, que foi o Seu Filho, cravado naquela cruz, sofrendo pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amigo, não um relacionamento de um Deus que está distante, de que não olha para nós, Deus. Então venha, Senhor, venha como um Pai nos consolar, nos dizer, Deus, que vai ficar tudo bem, porque com o Senhor vai ficar tudo bem, já está tudo bem. Conforta os nossos corações, Deus, toca na vida de cada um que precisa do Teu consolo, da Tua paz. Nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar que nada é impossível para Deus.
lembrar que nossa alma precisa se aquietar e descansar no Senhor. Por que tão abatida minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Te falta descansar, te falta confiar. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz que vem pra te guiar, que vem pra te guiar. Por que tão abatida minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Te falta descansar, te falta confiar. Tu tens um dom que nunca dorme. Tu tens um dom que não descansa. Para que você possa descansar, você possa Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz que vem pra te guiar, que vem pra te No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Essa é a história contada e cantada pelo Evangelho, a história de um inigualável encontro, do encontro de Deus com o homem, do céu com a terra, da eternidade com o tempo, das divinas riquezas da salvação com a pobreza humana e seus pecados.
A história de um Deus que invadiu o tempo em uma saga de amor para se encontrar com uma humanidade perdida e desesperada. Um Deus que não julgou ser Deus como algo que devia apegar-se, antes se fez homem e veio ao mundo. Um Deus que agora está entre nós, entre nossos medos, entre nossas fraquezas, entre nossas tristezas, entre nosso cansaço. Um Deus que habitou entre nós para nos encontrar e descansar as nossas almas. Encontros que descansam. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Conta essa história de um jovem americano muito pobre que tinha o sonho de atravessar o Atlântico e conhecer o velho continente. Ele sonhava acordado e dormia para sonhar com esse dia aonde ele desembarcaria no porto de Londres. Mas esse jovem, como disse, era um jovem muito pobre, que vivia nas praças de uma cidade grande dos Estados Unidos, engraxando sapatos e tentando fazer bicos dos mais variados. De tudo que o jovem ganhava, uma parte pequena ele usava para a básica sobrevivência e a outra parte para uma poupança imexível em busca do sonho, visando uma futura viagem. Depois de alguns anos, esse jovem conseguiu reunir uma quantia suficiente para adquirir o bilhete mais barato de um navio que rumava para Londres. Era uma embarcação muito luxuosa, mas que contava com cabines populares no andar mais baixo daquele navio. Enfim, chegou o grande dia. O jovem bolou um plano: um pouco de água, alguns pacotes de bolacha e se trancar naquela cabine, para que ele não corresse o risco de ninguém tirá-lo do navio. A camareira daquele navio, depois de alguns dias daquele jovem trancado, batia naquela porta, mas o jovem não abria. Então, preocupada, aquela camareira decidiu chamar o segurança do navio, que rapidamente, usando uma chave mestra do navio, abriu a porta. E eles encontraram, dentro daquela cabine, aquele jovem deitado, desmaiado, no chão. Em volta dele, um pouco de água e algumas migalhas de bolacha. Rapidamente levaram aquele jovem para a enfermaria daquele navio. Animaram ele, hidrataram ele, e depois de algum tempo descansando para se recuperar, o comandante do navio veio até aquele jovem para entender o que tinha acontecido. O jovem então contou para ele toda a história, o seu sonho de conhecer o lugar para onde o navio estava indo, mas o medo de não conseguir chegar. Então o comandante, com um sorriso no olhar, olhou para aquele jovem e disse: garoto, você não leu o seu bilhete? O bilhete que você comprou? Você tem ele aí ainda? O jovem então, muito assustado, tirou do bolso da calça um papel todo amassado, entregou ao comandante, que devolveu a ele e disse: leia essas pequenas letras no verso do seu bilhete. O jovem, ainda com o olhar meio que embaçado por conta da semana que passou, olhou para o bilhete e leu: todas as cabines do navio contêm 3 refeições diárias, incluídas no preço do bilhete. Aquele jovem estava embarcado em um banquete de abundâncias, mas ele não conseguia acessá-lo por conta da sua ignorância e do seu medo. Hoje vamos ver o encontro de Jesus descrito no Evangelho de João, no capítulo 4, com uma mulher que eu a estou chamando de a cavadora de poços. Uma mulher que tinha um banquete de satisfação diante dela, mas que estava se alimentando das migalhas da mesa que caíam. Quero começar a olhar esse texto, os 5 primeiros versos de João capítulo 4, que são versos que montam um cenário que movimenta Jesus do ponto de partida que estava até o poço na Samaria e o encontro com a cavadora de poços. Leia comigo os 5 primeiros versos
de João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Vemos o texto nos informar logo no seu início que Jesus estava envolvido em uma discussão dos discípulos de João com os discípulos de Jesus. Ali no capítulo 3, alguns discípulos de João Batista, tomados por uma certa inveja, porque muitas pessoas começavam a seguir Jesus, eles vão até João questionar isso, e João afirma a eles o que já havia afirmado antes, que ele não era o Messias, que ele não era o Cristo, mas que ele era apenas aquele que vinha para preparar o caminho. João se apresenta como o amigo do noivo, que tem alegria em entregar o noivo para a noiva e a noiva para o noivo. João diz no versículo 30 do capítulo 3, aquela célebre frase: eu preciso diminuir para que ele cresça, ele é o Messias. Mas havia aquela controvérsia e por isso Jesus decide então sair de Jerusalém, sair da Judéia e rumar uma vez mais a Galileia, que ficava ao norte da Judéia. O texto de João também nos informa que Jesus já tivera na Galileia há pouco tempo, em Cafarnaum, e provavelmente tinha voltado para a Judéia, para Jerusalém, para os dias da festa da Páscoa. Mas por conta desta controvérsia que se levanta na discussão entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, Jesus entende necessário sair da Judéia ao sul e rumar para a Galileia ao norte. O fato era que essa expressão que Jesus usa, é necessário passar por Samaria, trazia muita coisa envolvida nisso. Porque a Samaria era um território não muito amigável para judeus, um território hostil. Os samaritanos e os judeus não eram povos que se davam. Na verdade, os samaritanos eram um povo que tinha se dado em casamento, e os judeus viam aquele povo como um povo mestiço. Então havia uma questão étnica na relação dos judeus com os samaritanos. Mas também havia uma questão religiosa. Os samaritanos, eles se entendiam como uma espécie de uma religião purista de Abraão. Os samaritanos, diferente dos judeus e do judaísmo dos judeus, eles não criam no Talmud, nos escritos judaicos. Eles não tinham em sua religião os rabis, os mestres, intérpretes da lei. Os samaritanos eram uma espécie de religião abraâmica pura. Eles criam em Abraão. E depois da volta deles do cativeiro, eles se colocaram naquela região onde Jesus encontra a samaritana, e ali começou uma guerra, porque eles escolheram um monte, o Monte de Gerizim, aonde eles reconstruíram ou construíram um templo que rivalizava em como local de adoração com o templo de Israel em Jerusalém. Na verdade, os samaritanos chegavam a dizer que foi no Monte de Gerizim que Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, que foi naquela localidade que Abraão se encontrou com Melquisedeque. Mas nós sabemos que não é isso. Deuteronômio diz que depois que o povo passou pelo Jordão e entrou em Canaã, Deus mandou que o local de adoração de Israel fosse na Jerusalém dos dias da Samaritana. Mas essa era a situação entre judeus e samaritanos. Rivalidade, guerra, preconceito, e não pouco preconceito. Por isso, era comum nos dias de Jesus que todos os judeus que precisassem sair do sul da região, que era a Judéia, e subir ao norte da região, que era a Galileia, não passassem pela Samaria. Embora a Samaria fosse a localização central que tornaria a viagem da Judéia para a Galileia um destino mais curto, eles cortavam pelo Rio Jordão o caminho, fazendo com que aquilo ficasse mais longo, mais demorado, mas não era pela Samaria
que judeus viajavam até a Galileia. Por isso, essa expressão, essa afirmação do Mestre Jesus, é necessário passar pela Samaria. Ganha muita força na narrativa. Jesus sai então da Judéia em direção à Galileia, diz aos seus discípulos: nós vamos, mas nós vamos de forma incomum para um judeu, nós vamos passar pela Samaria. Eles chegam então na terra da Samaria, e lá eles param em um poço que havia sido comprado numa terra que Jacó adquirira. Ali temos essa informação em Gênesis, número 33. E Jacó deixou para o seu filho José esse poço e essa terra como herança, como vemos em Gênesis, capítulo 48. Agora, depois de perceber esse cenário, que movimenta Jesus do seu ponto de partida até o ponto da Samaria e do poço e do encontro com a samaritana, nós podemos olhar para os versos a seguir, os versos de 6 a 7, e ver Jesus chegando em Samaria e a cena começando a ganhar um novo movimento. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água, mulher. Nesses versos, dos 6 a 7, nós aprendemos que Jesus, ele faz sentir o seu olhar de amor e perdão na vida daqueles que só sentem os olhos da acusação e da condenação. Veja, nesse ponto da história, a cena é invadida por uma mulher cumprindo uma tarefa corriqueira e necessária para sobreviver: buscar água no poço. Na verdade, pessoas vivem sem muitas coisas, mas não podem viver sem água. Água é um ingrediente necessário para tudo que fazemos, para cozinhar, para nos hidratar, para a higiene. Não é possível viver sem água. Uma pessoa pode até viver sem dinheiro, mas não pode viver sem água. Mas essa mulher, a samaritana que vemos na cena de João capítulo 4, ela invade a cena também mostrando um comportamento pouco usual no cumprimento daquela tarefa ordinária: buscar água. Pois ninguém, em sã consciência, no Oriente Antigo, saía para buscar água no poço ao meio-dia, no momento onde o sol estava apinhado sobre a cabeça de alguém. Essa mulher, pelo que indica a narrativa que temos à nossa disposição, não era uma mulher bem vista na cidade onde vivia. Certamente ela era vista como uma espécie de prostituta, uma mulher de moral questionável e desqualificável. Por isso, essa mulher certamente costumava frequentar o poço no momento onde o poço era menos povoado. Provavelmente as escolhas erradas daquela mulher, da samaritana, fizeram dela uma pessoa acusada e condenada na cidade onde vivia. As escolhas erradas da samaritana fizeram dela uma pessoa relegada, que não era digna de conviver com os outros. Isso certamente fazia daquela mulher uma mulher sofredora, uma mulher que experimentava na vida dores amargas. Ela precisava sair da sua casa todos os dias para buscar um ingrediente básico e necessário para a sobrevivência. Mas ela não podia ir no fim da tarde, quando o sol caía, com outras mulheres em um horário mais confortável, porque ela não era bem vista. A narrativa nos informa que ela era fruto já de uma história de 6 relacionamentos. O 6º nem era um relacionamento oficial. Aquela mulher não era bem vista. Aquela mulher precisava sair de casa no horário mais complicado no Oriente Antigo para se buscar água no poço. A verdade é que aquela mulher entra no palco do encontro com Jesus, denunciando um conflito comum e presente na vida humana.
a necessidade de viver, representada pela busca de água no poço, e a realidade pesada da vida, ou seja, fazer isso como é possível. Todos nós lidamos com este conflito humano. Essa é a história de muitos. Tentamos sobreviver frequentando poços sozinhos. Depois, começamos a nos defender atacando, com medo de ser atacado por aqueles que defendem, se é que você me entende. Por fim, vivemos dizendo que não nos importamos com a opinião dos outros. Queremos é ser felizes. Mas isso não é verdade. A verdade é que nos importamos, sim, com a opinião dos outros. E é por isso que na situação da samaritana, tal qual ela, tentamos nos tornar invisíveis. Mas Jesus enxerga no fundo da alma daqueles que não são mais vistos por ninguém. Jesus faz sentir o seu olhar de amor e perdão na vida daqueles que só sentem o olhar da acusação e da condenação. Jesus faz sentir o seu olhar de amor e perdão para aquelas mulheres que só podem buscar água no poço a meio-dia. Jesus faz sentir o seu olhar de amor e perdão para pessoas que não são bem-vindas em momentos mais povoados do poço. Jesus faz sentir o seu olhar de amor e perdão na vida de samaritanas que só enxergam olhos de acusação e condenação. Jesus enxerga a samaritana e não só enxerga, mas ele pede água àquela mulher. Esse pedido coloca a mulher em uma postura desconfiada. Gente que sofre é gente desconfiada. Ela não costuma ser olhada, percebida. Afinal, as relações da samaritana que a narrativa nos informa têm sempre medidas de utilidades cruéis e prazos de validade bem definidos. Veja como o texto nos informa. Verso 9 e 10. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Lembram da rivalidade, do preconceito, da dificuldade de passar por Samaria, de Jesus rompendo as barreiras para chegar ali? Então Jesus disse à mulher: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. No verso 9 a 10, nós aprendemos que o Cristo da graça acolhedora vence a religião da moral exclusivista. Perceba o espanto da samaritana. Como sendo o Senhor um judeu e um homem, pede para mim, uma mulher e uma samaritana, água para beber. Além de Jesus ser um judeu, alguém que não se dava com os samaritanos, Jesus era um homem e aquela mulher, uma mulher. Alguém de gênero não muito percebido nos dias da sociedade que Jesus vivia. Uma mulher que era tratada como uma espécie de um terreno baldio, que todo mundo podia fazer qualquer coisa, jogar qualquer lixo ali. Essa era a samaritana. Essa era a realidade de muitas mulheres naquele tempo. Essa era a realidade que Deus teve que tratar quando o povo com Moisés tinha os mesmos problemas. Quando, em Deuteronômio, capítulo 24, Deus oferece a carta do divórcio para mulheres largadas, não porque Deus aprovava ou amava o divórcio, mas porque Deus sabia que aquelas mulheres, naquela sociedade, abandonadas, se tornavam um lugar de posse para qualquer um. Aquela samaritana, ela tem introjetado nela todos os tipos de rejeição e de exclusão na vida dela. Ela se espanta quando um homem judeu, com aparência de rabi, fala com uma mulher e uma samaritana.
Essa mulher carrega consigo a dor das exclusões nas relações pessoais. Maridos que vão embora, homens que a abandonam, outros que chegam para aproveitar por um tempo e por ali nunca ficam. Ela carrega consigo a ideia da exclusão nas relações. Obviamente, essa mulher não é uma vítima das circunstâncias e nem pode ser desculpabilizada pelas suas escolhas erradas. Escolhas que somos informados que ela fez ao longo da trajetória dela. Mas certamente, ela estava fluindo no fluxo da realidade que tinha para aquele momento. Um cansaço, resultado do pecado que carregava, mas que nesse ponto da vida havia se tornado a única realidade que ela conhecia. Uma realidade que parecia condená-la perpetuamente. Assim que o homem se sente diante do jugo da religião e das suas exclusões, a religião ensina que a gente deve se autodefinir e se autocondenar pelo olhar da exclusão. Perceba a samaritana, como ele sendo, pode olhar para mim, que sou. Eu que traí, eu que enganei, eu que escolhi a rebeldia. Isso é o que a moral da religião faz. Ela pesa, ela mede e ela nos considera insuficientes, excluídos de qualquer possibilidade de começar novamente. Aí muitos passam a lutar com as armas que têm, achar que não existe mais uma solução para o futuro, escolher angústias profundas que ofuscam as possibilidades de ver qualquer esperança no horizonte. Para todos que se sentem assim, dessa forma, como a samaritana, que escolheram por uma vida de pecado, que prendeu você que está me ouvindo em correntes dolorosas, que cobrou de você preços altíssimos, que levou você para lugares inomináveis. Ouça, esta noite, sim, Jesus sendo Jesus, olha para você, sendo você. O Cristo da graça acolhedora vence a religião da moral exclusivista. Um dia ele olhou para mim, miserável pecador que sou. Ele olhou para Paulo, o pior dos pecadores. Ele olhou para Paulo, o perseguidor da igreja, aquele que mandou o assassinato de Estevão, diácono da igreja primitiva. Ele olhou para um homem como Davi, adúltero, pecador, assassino. Ele olhou para uma prostituta em Jericó. Ele olhou para uma moabita como Ruth. Ele olhou para um pescador inculto como Pedro. Ele amou até homens como Judas. Sim, Jesus passa por poços nada povoados, em horários incomuns, aonde só os que não são bem-vindos frequentam. E mesmo sendo quem é, o Deus do universo, o Senhor da realidade, a ética encarnada em homem, Ele olha para pessoas de moral duvidosa, questionável, desqualificável. Porque diante da moral exclusivista da religião, Jesus é a doação da graça que acolhe. Acolhe samaritanas, acolhe Joéis. Olha como Jesus continua falando com esta mulher. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você, mulher, conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Jesus está dizendo que se ela soubesse quem Ele é, se ela conhecesse o dom de Deus dado ao mundo, o Filho unigênito,
ela começaria esta conversa com Jesus, com expectativas lá no alto. Ah, mulher, se você conhecesse, você pediria e você receberia. A conversa de Jesus com a samaritana é a denúncia de reconhecer uma fonte, que é o próprio Cristo, de estender as mãos diante dela para receber e recolhê-las, para regozijar na dádiva da água viva que flui do trono de Deus, Jesus Cristo. Mesmo que os olhares em volta te denunciem, mesmo que você pense que não existe mais possibilidades de começar novamente e de uma forma correta, como era para a samaritana, creia, existe esperança em Cristo, no encontro com Cristo. No encontro com Ele, você deve ter expectativas altas novamente. É nesse ponto do encontro com a samaritana que Jesus começa a denunciar fontes de uma mulher cansada. Esta mulher acha que não pode mais se aproximar de alguém com expectativas altas. Mas agora ela se aproxima de Jesus e ele diz: ei, mulher, se você soubesse quem lhe fala, as suas expectativas aumentariam. Você, mulher, se conhecesse o dom de Deus, o Filho dele no mundo, você pediria e você receberia. Por isso é nesse ponto que Jesus começa, tal qual faz conosco, quando as nossas expectativas estão baixas diante dele. Esse ponto que ele começa a denunciar as fontes desta mulher cansada pela vida. Verso 11 a 15. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mulher, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, preste atenção: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui ao meio-dia, sozinha, excluída, acusada e condenada, para tirar água. Dos versos 11 a 15, nós aprendemos que a mulher denuncia a sua fonte de satisfação, que é baseada no mérito humano e na promessa humana de uma vida de descanso e conforto. Vemos que a mulher denuncia uma fonte de satisfação que tem como primeira característica o mérito humano e como segunda a promessa humana de uma vida de segurança e conforto. O texto continua, a cena continua a se movimentar e Jesus continua a ofertar dádiva. Jesus oferece plenitude, Jesus escancara a abundância diante da mulher. Jesus promete fonte garantidora de satisfação. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas esse ainda é o ponto que a samaritana está lutando com as armas que tem e se defendendo de tudo que pode acusá-la novamente. Ela não está pronta para ouvir sobre esse tipo de fonte garantidora de satisfação, fonte que não passa pelo mérito dela, fonte que não faz com que segurança e descanso possam ser dominados pelas mãos humanas. Perceba que ela ainda não dá conta de reconhecer a fonte, de estender as mãos, de recebê-la e de recolher as mãos para se regozijar. Ela está ainda rendendo as características das suas fontes humanas de satisfação. Como disse,
A primeira característica de uma fonte humana de satisfação é o mérito humano. Perceba, essa mulher questiona Jesus sobre credenciais que possam garantir que Jesus entregue a ela a água que ele promete dar. Ela diz: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Note, a samaritana tem, como já disse a vocês, no DNA da sua cultura, um purismo da religião de Abraão. Logo, Jacó, para aquela mulher, era o pai das 12 tribos de Israel, o grande Jacó. Israel era a nação que Deus prometera a Abraão, nação que seria o reduto e o duto da bênção de Deus no mundo. Era tudo que aquela mulher conseguia realizar no meio da dor e do sofrimento dela. Ela não está olhando para Jesus, reconhecendo nele fonte eterna de satisfação, mas ela ainda compara Jesus na medida dos méritos humanos para entender se ele é de fato alguém tão bom como de ser, que possa se superar em relação ao grande Jacó, que a sua cultura lhe ensinou a crer. Ela denuncia isso diante de Jesus. Afinal, a samaritana está acostumada a colocar a esperança dela em fontes externas que demonstrem força. Ela vai ao ponto de comparar a força de Jacó com a força do Deus de Jacó. Esses somos nós. Agimos assim. Gente como a samaritana, que baseamos nossas fontes de satisfação na força do mérito humano. Essa semana, eu estava trabalhando em um projeto que eu precisava entregar e que envolvia ler bastante aquele documento do Ministério da Educação do Brasil que determina as normas de funcionamento e conteúdo da escola brasileira, a famosa BNCC. É a minha área, eu sou um educador e preciso trabalhar com isso. Enquanto estava lendo aquele documento para fazer o trabalho que precisava fazer, eu me reencontrei com aquele texto e descobri uma coisa lendo a mulher samaritana. As duas palavras que mais grifei naquele documento foram as palavras habilidade e competência. Porque é isso que a escola promete fazer. Pegar a criança e entregá-la na vida adulta como uma pessoa que possa melhorar o mundo. Não é assim que cremos? O dia que tivermos uma educação melhor, o Brasil será melhor. Se tivéssemos uma educação como a dos países de primeiro mundo, então seríamos desenvolvidos, civilizados, educados. Porque é isso que o homem acredita. Ele acredita na habilidade humana e nesse conjunto de habilidades que produza competências específicas e que possa levá-lo ao que ele acredita ser a medida de qualidade sobre a vida que desejamos ter. A pergunta é: que vida é essa? E a resposta para essa pergunta denuncia a segunda característica das fontes humanas de satisfação. A primeira, os méritos humanos, as habilidades, as competências que prometem entregar a vida que desejamos. Será que Jesus é maior que Jacó? Será que ele é capaz de oferecer? Será que ele é bom, como diz, ser? A segunda característica é crer que essas habilidades e competências produzirão definitivo descanso e conforto. Note que diante da oferta de Jesus, como resposta à sua pergunta, a samaritana não reconhece Jesus como fonte eterna de satisfação, mas sim vê em Jesus mais uma possibilidade de mais alguém com mérito humano que possa satisfazê-la. Alguém que, quem sabe, seja maior do que Jacó, que não foi capaz, tal qual fez com seus filhos e seus gados, de levá-la a uma vida de prazer, conforto e segurança.
Perceba o que essa mulher diz, é muito interessante. Senhor, dê-me então dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela não está reconhecendo a fonte de satisfação, que é Jesus. Não. Ela apenas não quer mais passar vergonha novamente, ser humilhada mais uma vez, se entregar novamente a mais uma fonte e descobrir que, na verdade, ela era insuficiente. Essa mulher está dizendo a Jesus: se o Senhor tem uma torneira mágica para eu colocar na cozinha da minha casa, que impeça que eu tenha que passar novamente pela avenida central de Sicar, em direção ao poço, enquanto todos me condenam com seus olhares, então, por favor, homem, me dê essa torneira. Eu não quero mais vir aqui. Eu estou cansada. Esse é o fluxo da realidade humana. Uma busca por felicidade humana pelos méritos humanos. O livro de Romanos, no seu capítulo 1, diz que fomos criados para nos alimentarmos da criação na medida que nos satisfazemos no Senhor da criação, no Deus Criador. Porém, esse texto em Romanos diz que nós sucumbimos a esta verdade pela mentira, que nós trocamos a glória do Deus imortal pela adoração de imagens feitas à semelhança do homem mortal. Tal qual a samaritana, gente como a gente, nós estamos dispostos a usufruir da satisfação do Nazareno à beira do poço, mas não compreendemos que Ele é a fonte de toda satisfação. Fazemos do carpinteiro que passou pela Samaria um meio para o fim da satisfação humana. Isso pode ser visto de diversas maneiras em nossas vidas ordinárias. Fazemos dos nossos casamentos a fonte de felicidade pelos méritos humanos. Quantos de nós dizemos: me casei para ser feliz? E por isso se separam, porque não alcançaram o conforto e a segurança que os méritos humanos prometeram. Na verdade, todo casamento deveria existir para revelar uma felicidade que é pré-existente ao próprio casamento, Jesus Cristo. Muitos de nós trabalhamos e fazemos do trabalho um caminho para a dignidade. Quantas vezes você já não ouviu ou disse o ditado popular: o trabalho dignifica o homem? Isso é errado. Na verdade, a dignidade do Cristo que habita em nós, como fonte final, absoluta e definitiva de satisfação, deveria dignificar o trabalho que fazemos. Quantos de nós trabalhamos 12, 14 horas por dia, fazemos 3 graduações, 4 especializações, 5 MBAs, acreditando que se tivermos uma carreira sólida e de sucesso, que defina a nossa identidade na sociedade, então seremos satisfeitos. Quando, na verdade, a nossa identidade já foi definida no sacrifício da cruz do Calvário, que nos colocou justificados na presença de Deus. Quantos de nós acumulamos dinheiro o mais que podemos para garantir a nossa segurança e conforto, mas depois descobrimos que só podemos encontrar riqueza do Deus que se fez bebê, que nasceu no feno e na palha de uma manjedoura humilde, de uma cidade pobre, de um país mais pobre ainda, para viver do salário mínimo de um carpinteiro. Só encontramos o tesouro que garante a nossa vida naquele que não tinha onde reclinar a cabeça, mas que possuía todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Ignoramos que o Deus que se encarnou para nos encontrar é a fonte de toda a satisfação, e somente nele podemos descansar. Mas preferimos o mérito humano
Preferimos acreditar que o fim último da vida é encontrar uma felicidade humana que produza descanso e conforto. É nesse ponto que caminhamos para o final, que nos tornamos, como a samaritana, cavadores de poços. Verso 16 a 19, Jesus disse: vá, mulher, chame o seu marido e volte. Ela disse: eu não tenho marido, homem. Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive nem é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher a Jesus: Senhor, vejo que é profeta. Do verso 14 a 19, Jesus escancara a insatisfação da cavadora de poços. Jesus leva o diálogo a um outro nível, demonstra que ele não era apenas um viajante sedento, mas que ele era alguém muito maior que Jacó, o construtor do próprio poço. Que ele era capaz de entregar o tipo de água e a medida de satisfação que ele estava oferecendo para aquela mulher. Jesus faz isso, revelando os pecados daquela mulher e suscitando nela um primeiro reconhecimento da sua realidade singular. Veja o que é profeta. A intenção de Jesus, ao revelar as escolhas pecaminosas daquela mulher, foi a de denunciar o fracasso da sua procura por satisfação. Jesus denunciou que cada poço aberto à procura de satisfação não resultou para a samaritana em plena e definitiva satisfação. A pergunta que eu quero fazer é: por que eu estou chamando a mulher do poço de Jacó de a cavadora de poços? Eu gosto de pensar naquela mulher como alguém que saía todos os dias tentando lidar com a insatisfação da sua alma com as ferramentas que tinha. Gosto de pensar naqueles 6 homens com quem ela esteve ou estava, como poços cavados pela mulher na tentativa de encontrar satisfação. Imagina a samaritana saindo todos os dias de casa com instrumentos para cavar poços. Assim era a rotina dela. Ela procurava um solo que prometesse água. Ela cavava o poço e em seguida amarrava a corda no balde, descia o balde no poço, puxava a água com o balde e bebia a água. No final, aquilo matava a sede daquela mulher. O problema é que o tempo passava e a sede voltava. O que ela fazia? Ela repetia o movimento. Amarrava a corda no balde, jogava o balde no poço, puxava a água com o balde, bebia e matava a sede. Com o tempo, aquela mulher foi descobrindo que o uso de um poço faz com que ele seque. Então a samaritana passou a reproduzir não só o movimento do balde, mas o movimento dos poços. Ela saía procurando um novo solo que acusasse ter água. Depois cavava um novo poço e voltava ao movimento. Amarrava a corda no balde, jogava o balde no poço, puxava a água com o balde, bebia e matava a sede. Como é natural de todos nós, a sede voltava e ela novamente trazia água com o balde, bebia. Até o dia em que os poços secavam. Ela fez isso 1, 2, 3, 6 vezes, até que ela encontrou, na batalha humana de todos os dias, à beira do poço de Jacó, aquele de quem Jacó falava e adorava. E esse encontro revelou uma verdade para a samaritana que descansa todos aqueles que encontram o Mestre Jesus. A verdade é que poços secam,
mas a fonte jorra e jorra para a vida eterna. Poços não satisfazem, mas a água da vida que corre do trono de Deus, essa satisfaz em plenitude e abundância. Tudo que a mulher procurava nos relacionamentos, todo conforto e segurança que ela desejava e que achava que só podia alcançar, confiando em algum mérito humano, ela começou a perceber na profecia encarnada diante dela que ela procurava um poço fora dela, mas que Jesus estava cultivando no interior da samaritana. Como dizia o grande Agostinho de Hipona, o doutor da igreja, em suas confissões: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, 30 anos estive longe de Deus. Mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou. Porque tu não me deixaste conhecer-te. Porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sobre a tua guia e consegui. Porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar altos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos da minha juventude, diz Agostinho, pus no meu coração coisas exteriores que só faziam me fazer cada vez mais, me afastar cada vez mais daquele a quem me deu o coração, que sem saber eu desejava. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti. Estavas comigo e eu não estava contigo. Jesus quis revelar que os méritos humanos da cavadora de poços, colocados a serviço do conforto e da segurança, tinham feito ela andar, cansar, sofrer e não chegar a lugar nenhum. Agora, a exclusão da moral religiosa parou de acusá-la e a graça acolhedora começou a abraçá-la. E os poços rasos e de pouca água foram substituídos por uma fonte eterna, profunda e abundante, chamada Jesus Cristo. Esses somos nós. A samaritana vai terminar a conversa com Jesus dizendo: nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que a mulher disse: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Uau! 26 versículos. Como fontes externas de satisfações nos prendem e nos cegam. Jesus disse: ei, mulher, sou eu o Messias.
Eu que estou falando com você. Nós não sabemos se essa mulher muda de assunto, porque ela entendeu o pecado dela de tal forma que ela agora quer encaixá-lo na religião dela. Ou se ela não quer tocar nos pecados que tem. E por isso levou a conversa para uma moral religiosa. O fato é que Jesus ouve pacientemente a explicação sobre a religião da mulher. E termina dizendo para ela, sim, virá o Messias, não virá de Samaria, não virá do monte de Gerizim, mas virá dos judeus de Jerusalém, do seu pai Jacó, de Isaac, de Abraão. Sim, as Escrituras falam dele, as Escrituras falam deste Cristo, mulher, do Cristo que viria ao mundo para ser a fonte que falta para o mundo se satisfazer. Sim, homem, eu creio nisso. Quando Cristo vier, Ele explicará. O bilhete está escrito: há 3 refeições diárias. E a mulher está desmaiada. Há 1 semana vivendo água e bolacha. Jesus está dizendo, ei mulher, olhe para mim. Eu sei que a sua dor é grande. Eu sei que os seus relacionamentos e o seu pecado gritam para você que você não é capaz mais de ser feliz. Mas olhe para mim, mulher. Sou eu quem você espera. Sou eu, mulher, que te faltava. Eu sou o Cristo, mulher. A abundância de Deus no mundo. A dádiva do Senhor na história. O Verbo encarnado no tempo. O banquete celestial. Servido à beira do poço de Jacó. Em Samaria. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus. Oh Deus, como fomos longes com as nossas fontes de insatisfação. Como nos perdemos, Jesus. Por tanto tempo e de forma tão cruel. Cavando poços que não são capazes de nos satisfazer pela eternidade. Oh, Jesus, nos perdoa. Estamos cansados. Não tínhamos outra ferramenta. Perdidos neste mundo de queda. Enganados pelo nosso pecado, pelo nosso coração corrupto. Acreditamos que aqui e acolá nós podíamos encontrar o que precisávamos. Mas nós não podemos. Nem no Senhor podemos encontrar apenas uma ferramenta para viver melhor, como uma água para não precisar mais ir ao poço. Porque a fonte, na verdade, não está na água. A fonte, na verdade, não está na possibilidade de não voltar ao poço sozinha. A fonte não está nos homens que a samaritana adquiriu. A fonte não está no trabalho, no dinheiro, na saúde. A fonte está na encarnação. A fonte está na beira do poço de Jacó. Enche o nosso coração dessa esperança. E se nesta noite há alguém que ainda não reconheceu isso, que seja uma noite oportuna para fazer o que Jesus convidou a samaritana a fazer. Peça
eu lhe darei. Estenda as mãos para receber a dádiva de Deus, que é o Filho unigênito. E recolha elas para se regozijar nele. E nunca mais a insatisfação vai nos dominar. Amém e amém. Vamos terminar cantando. Cante com a sua família onde você está. Enquanto eles cantam, faça disso um tempo de oração. Aí, no sofá da tua casa, na mesa. E se há alguma fonte de satisfação humana, conquistada por méritos humanos, se você está cavando poços incessantemente, talvez seja o momento de confessar em família isso. Vamos fazer isso. Falta descanso.
Senhor Jesus, somos gente como a samaritana, Pai. Tentamos nos disfarçar em tantas competências e habilidades. Tentamos acreditar que podemos dar conta, Deus, quando tudo se perdeu. Nos perdoa. Nos perdoa dos poços que cavamos, quando podíamos ter bebido da fonte que é o Senhor. Nos perdoa, Pai, dos recursos humanos que empregamos, quando podíamos ter descansado a nossa alma na sua fonte de água viva. E eu lhe peço encarecidamente, visite-nos à beira desse poço, Pai. Cada um de nós aqui, cada um que está assistindo em casa, pode iluminar este poço que se prendeu, esse poço do meio-dia, que nos enche da dor da solidão. E lá, Jesus, se apresente a nós como encarnado, aquele que não é Jacó, porque é maior do que Jacó, aquele que não é Isaac, porque é muito mais do que Isaac, aquele que não é Abraão, porque é a linhagem da promessa a partir de Abraão, aquele que é o Cristo, a fonte final e definitiva do encontro que descansa as nossas almas. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai estar junto. Quando eu ouvi eles cantando, eu consegui ver o hotel. E a gente cantando junto. Quando nós terminarmos esse tempo, eu vou pedir para eles abrir o nosso primeiro encontro no hotel cantando essa canção. E nós vamos partir do ponto que paramos em Jesus. Deus te abençoe. Uma boa semana para você.